Falar de censura, né? Censura, a imprensa se multiplica e governo prepara decretos para controlar a internet sem passar pelo Congresso. No Maranhão, um jornalista que investigou Dino teve a casa invadida pela PF e reportagem censurada. E agora acionou o Congresso. Na Bahia, a Justiça censurou o Poder 360 e a Polícia Federal tentou quebrar o sigilo de fonte com ameaça de crime de desobediência. Enquanto silenciam os jornalistas um por um, o governo já prepara decretos para regular a internet sem passar pelo Congresso, usando como base uma decisão do STF. É o roteiro completo. Primeiro silenciam opositores, em seguida os jornalistas, depois constroem a lei para silenciar todo mundo de uma vez. Olha, no Maranhão a Polícia Federal foi atrás de um jornalista, Ju. Na Bahia, tentou quebrar sigilo de fonte de um portal. A gente se pergunta, né? Seriam casos isolados ou a gente está falando de Não, uma polícia sistemática de intimidação ao jornalismo? não, a gente vive numa ditadura. A gente vive numa ditadura e vai ficar cada vez pior, porque esse governo ele vive de narrativas, entende? Nada, por exemplo, o Lula é só falácia. Aí você vê Erika Hilton, é puro sofismo. Eles vivem de narrativas. E graças ao jornalismo independente, que nasceu graças à internet, e é quem faz o melhor jornalismo hoje em dia, e não só o jornalismo feito por jornalistas como eu, vocês, pessoal da Oeste, mas estou falando do jornalista cidadão, que hoje leva mais credibilidade do que esses portais mequetrefes lazarentos, tá? Então, esse governo não sabe lidar com a verdade. Ele vem, se você reparar, desde o momento que o Larápio entrou no poder, ele vem falando de regular a internet, irregular, só isso que ele fala, né? Ah, cara, essa regulação que está sendo construída hoje no Brasil é uma loucura e muda completamente a lógica da internet, que essa turma não quer lidar, né? Porque antes, até pelo Marco Civil, a plataforma seria responsabilizada através de uma ordem judicial, tá? E agora isso existia principalmente para proteger a liberdade de expressão. Você vê que agora, se você faz qualquer crítica a esse STF, ou se você faz o Alexandre de Moraes, você faz uma crítica ao Alexandre de Moraes, ele fala: as instituições estão sendo criticadas, a soberania, blá, blá, blá. Não, nós estamos criticando um ministro que a mulher recebeu 129 milhões de um cosplay de banqueiro. Aí eles põem para a STF. E o que eles estão fazendo? Ao transferir isso para as plataformas, eu vou te falar, gente, as plataformas vão estar removendo tudo, se é que vão continuar no Brasil. É isso que vai acontecer. E é isso que o Lula quer, você está entendendo? É muito grave, é muito grave. São regulação que eles estão tentando fazer, vai mudar a discussão democrática que esse desgoverno autoritário, junto com esse STF autoritário, não querem, porque eles não sabem lidar, entende? É isso. O efeito é claro. A plataforma vai sair tirando tudo se continuar no Brasil, tá? Porque eu já vi pessoas falando que se continuar assim, eles vão embora, porque vai ser um risco muito grande. E aí nós vamos estar decretado a ditadura que a gente já vive, né? Ô, Darcio, lembra da retirada da Lei Magnitsky, do Alexandre de Moraes? Ali muito se assoprava aí nos bastidores que teria havido ali um acordo ou vamos falar um acerto ali entre o Trump e o Lula no que diz respeito às big techs, à liberdade de expressão e Não, tal. não teve, né? Aqui a gente vê que o negócio começa a se desenhar. Talvez o Trump agora esteja descobrindo aí com quem ele lidou ali no bastidor. Quer dizer, como que você avalia de um modo geral?
Eu acho que a retirada da Magnitsky foi feita por um erro dos parlamentares conservadores. Desculpa falar isso. Muitos, inclusive, são amigos e que votaram naquela IPL da dosimetria de forma muito não à vontade. Alguns tiveram que tomar um Estomazil e um Vonal e um Engove no dia de votar. Não sei por que votaram, não quero entrar no debate, não quero criticar quem defendeu aquela porcaria, mas aquele PL da dosimetria foi uma carta assinada por 513 deputados, não importa quem se manifestou contra nem a favor, de que houve crime, mas que a pena não era adequada, mas houve crime. Então, a partir do momento que o Congresso Nacional assina uma carta falando que aconteceram crimes e que a culpa não foi do STF, o tamanho das penas, porque não foram eles que escreveram as leis, foi o próprio Congresso, portanto, admitindo a falha, admitindo a teratologia, não há por que você manter Magnitsky. Essa é a minha leitura sobre aquela história. Mas não quero tensionar, não quero ficar discutindo aqui, porque prometeram que iria votar aquilo para colocar os patriotas nas ruas. Eu lembro da promessa, mas ficou na promessa. Mas voltando, não passou por essa questão de aliviar em relação à liberdade de expressão. Estamos sob a égide de criminosos, partidos de esquerda, partidos que se associaram ao Foro de São Paulo com organizações criminosas. Em todos os lugares que eles governaram no planeta Terra, eles estabeleceram censura. Muitas vezes prendendo, matando, torturando pessoas, né? Existe censura em todo país socialista do mundo. Eles nunca vão prender pessoas por conta daquilo que elas dizem. Eles jamais vão dizer que essas pessoas estão sendo presas e perseguidas por aquilo que disseram. Sempre vão atribuir a elas crime comum. É simples assim. Em Cuba não tem preso político. Todos os dissidentes de Cuba são presos por razões diversas, como, por exemplo, crime doméstico. E aí você tem a figura, por exemplo, da ação penal incondicionada, que é aquele tipo de ação em que a vítima não precisa denunciar. Por exemplo, crime contra a mulher, contra a criança, entre outros. O próprio Estado, o Ministério Público, oferece a denúncia. E assim, existe uma denúncia anônima, o Brasil já tem esse dispositivo da denúncia anônima, existe uma denúncia anônima de que o sujeito cometeu um crime doméstico, vem o Ministério Público, pede a prisão dele e o juiz manda prender. E, na verdade, a única coisa semelhante dessas pessoas que não cometeram crime que estão presas é que todas elas falaram mal do governo em algum momento. Essa é a história do socialismo. E no Brasil não vai ser diferente, porque são socialistas que estão no poder. E aí, meus amigos, é o seguinte, enquanto a gente não mudar a nossa cultura, enquanto a gente não mudar a classe política inteira, enquanto a gente não mudar a classe política a ponto de que se faça uma grande reforma do judiciário, para a gente tirar o poder dessa gente, não tem jeito. O STF não pode continuar sendo um tribunal que julga do cocô à bomba atômica, até o sabor do cigarro passa por lá, a sacolinha de supermercado. Não pode. Tem que ser um tribunal constitucional. Um juiz do Supremo Tribunal Federal tem que decidir se algo é constitucional ou não constitucional e não pode ter o poder de mandar prender ninguém e nem de mandar fazer busca e apreensão. Ele tem que ser um servidor técnico e calar a boquinha dele sem dar até entrevista. Eu não sei o que aconteceu nesse país. Simplesmente deram um poder absoluto para um bando de gente absolutamente desqualificada para o cargo. E a gente está vendo que são desqualificados, tanto é assim que se venderam para um banqueiro muito mequetrefe e muito cafona, que é o tal do Vorcaro. Então, assim, enquanto a gente... Mas, desculpa, é verdade, é aquilo que eu falei no programa passado, o cara juntava, sabe, Chiquinho Scarpa com o... Como é que é o nome lá do filho? Jojo. Não, é pior, é o Oruan, entendeu? Oruan, o cara faz uma festa com Oruan e Chiquinho Scarpa no mesmo ambiente. Então, assim, não dá, velho. Não dá. Então, assim, aqui entre nós, a gente precisa restaurar essa nação e isso tem que começar pelo judiciário. Isso tem que começar pelo judiciário. E não há possibilidade desse país sair da situação que ele se encontra sem colocar todos esses criminosos do judiciário na cadeia e repensarmos o modelo onde o STF vira um tribunal constitucional. Enquanto esses caras tiverem poder de ficar mandando fazer busca e apreensão, prender, soltar, fazer o que quiser, esse país não tem a menor chance de dar certo. Sim.